Você está prestes a desvendar um segredo que muda o jogo, e que a maioria das mulheres ignora enquanto corre atrás de migalhas emocionais. O que separa a mulher que é perseguida daquela que vive sendo ignorada não é beleza, não é simpatia, nem ser boazinha demais. É uma frequência silenciosa, quase invisível que ela carrega no jeito de existir. Ela não precisa pedir atenção, ela atrai. E o mais cruel, você provavelmente passou a vida inteira fazendo o contrário, tentando agradar, explicar, provar seu valor, como se o amor fosse um processo seletivo. Mas ao final deste vídeo, você saberá exatamente como inverter essa dinâmica e fazer com que eles passem a disputar o seu espaço. O primeiro erro, achar que fazer ele se sentir importante vai fazer ele querer ficar. Você foi ensinada a alimentar o ego masculino, achando que isso vai abrir espaço no coração dele. Mas homens não se conectam com quem os coloca num pedestal. Eles se conectam com quem os desafia, com quem os obriga a se posicionar. A mulher que provoca movimento emocional num homem, que faz ele sair do modo automático, não é a que diz sim para tudo, é a que sabe exatamente o que ela não tolera. E por isso mesmo, quando ela diz sim, ele presta atenção, porque ela não se vende fácil, ela tem preço, não de valor monetário, mas de padrão interno, e homem reconhece quando precisa merecer. Essa mulher não precisa jogar, ela não precisa fingir desinteresse, ela não precisa criar regras artificiais para manter o mistério. O mistério está no fato de que ela não depende dele, ela quer, mas não precisa. E ele sente isso. Sente que, mesmo que ele sair, ela continua sendo inteira, que o mundo dela não gira em torno de um oi, ou de uma notificação, que ela não está ali se adaptando para caber na história dele, ela já tem uma história, e ele precisa decidir se vai entrar nela com respeito ou vai perder o papel. O homem que sente que pode te ter a qualquer momento nunca vai correr atrás de você, porque na cabeça dele não há urgência, e onde não há urgência, não há ação. Por isso, quando você se entrega rápido demais, quando você se explica demais, quando você tenta garantir que ele entenda o quanto você é diferente das outras, você sem querer comunica o contrário, que você é previsível, disponível e fácil de lidar. E aí ele entra no modo passivo, porque já sabe que você está ali, porque já decifrou. E o que já foi decifrado deixa de ser interessante. A mulher que faz ele correr atrás nunca entrega o manual. Ela não esconde quem é, mas também não se coloca inteira na bandeja. Ela compartilha, mas não se despede emocionalmente nos primeiros encontros. Ela mostra camadas, mas com tempo. Ela cria tensão, porque tensão é o combustível do desejo. E não estou falando de jogar duro, estou falando de ter vida, de ter compromissos reais, de não cancelar tudo para se encaixar nos horários dele, de mostrar, sem dizer, que sua atenção é preciosa e que se ele não se mover, outro pode ocupar aquele espaço. Você foi condicionada a achar que, para ser amada, precisa provar valor. Mas a verdade é que quem corre atrás perde valor aos olhos dele, porque o cérebro masculino associa esforço com conquista, e se ele não precisa fazer nenhum esforço, ele não valoriza. Simples assim. Não é cruel, é biológico, é psicológico, é instintivo. E se você não entende isso, acaba sempre na mesma posição, dando demais, esperando demais, recebendo migalhas, e depois culpando a si mesma, como se tivesse feito algo errado. Mas o problema nunca foi você ser demais, foi você dar demais para quem fez de menos. Homem começa a correr atrás quando sente que pode perder, e ele só sente isso quando pela primeira vez você se escolhe. Quando você começa a colocar energia em si mesma. Quando você some sem grama, sem aviso, sem crise. Quando ele percebe que não tem mais acesso garantido à sua atenção, ao seu corpo, à sua emoção. E é aí que ele começa a pensar, porque você mudou a dança, porque agora ele precisa se mover. E se ele realmente tiver interesse, ele vai, e se não tiver, você poupou seu tempo. A mulher que ele persegue é a que, no fundo, ele não consegue decifrar totalmente. E não porque ela seja um enigma fake, mas porque ela não está tentando se encaixar. Ela é. E o ser assusta, porque exige presença, exige verdade, exige uma postura que o obrigue a se perguntar: eu estou à altura disso aqui? E muitos não estão. Por isso somem, por isso voltam depois. Porque sentem falta da força que não souberam sustentar. Porque percebem com o tempo que não era difícil demais. Era só a primeira mulher que não implorava para ser vista. Você quer saber o segredo das mulheres que fazem os homens correrem atrás? Elas sabem ir embora, não por orgulho, mas por honra. Elas não discutem respeito, elas não debatem sobre reciprocidade. Elas observam, e quando percebem que o outro não tem estrutura para sustentá-las, não abaixam o nível, saem de cena, sem fazer escândalo, sem textão, sem implorar mudança, porque elas não estão ali tentando convencer ninguém. Elas estão em paz com a própria ausência. Sabem que onde não há espaço, é melhor não forçar a entrada. E por isso mesmo, elas voltam, não para os braços dele, mas ao centro de si mesmas. Enquanto ele fica tentando entender o que aconteceu, elas já estão em outro nível, porque não estão presas no ciclo vicioso da carência. Elas não usam o relacionamento como válvula de identidade.
Elas não precisam de um homem para se sentirem completas, e por isso, justamente por isso, atraem homens que querem estar com elas, não homens que precisam delas. Isso muda tudo, porque um homem que escolhe é muito mais poderoso do que um homem que apenas depende. Você não precisa ser perfeita, nem sempre estar disponível, nem ter um corpo instagramável. Você só precisa parar de se abandonar. E isso começa quando você percebe que a sua atenção é uma moeda, e que cada vez que você gasta ela com quem não investe de volta, você se desvaloriza. Ele não te responde? Tudo bem, você também não responde, você também, quando finge não perceber os sinais. Ele some e volta? Você também some, mas dessa vez de verdade. Ele fala que vai mudar? Observe, mas não se hipoteque mais uma vez ao discurso vazio, porque a mulher que se respeita assusta quem está acostumado com submissão. Homem que sente que pode fazer o que quiser e ainda assim ser perdoado não muda, ele se acomoda, e homem acomodado não corre atrás. Ele se arrasta, se repete, se justifica, mas não se transforma. Quem corre atrás é quem vê valor, quem vê risco, quem entende que dessa vez pode ser a última. E essa sensação ele só tem quando você para de tentar provar, explicar, insistir, quando você simplesmente se ausenta, não como jogo, mas como libertação. Você quer respeito? Então pare de negociar sua dignidade por migalhas de afeto. Pare de mandar aquele último texto. Pare de manter a porta entreaberta para quem nunca teve coragem de entrar direito. Porque enquanto você mantiver essa fresta aberta, ele nunca vai se sentir pressionado a bater de verdade. E um homem que não precisa bater não sente o valor de ser recebido. A mulher que faz os homens correrem atrás é aquela que não corre por ninguém, que aprendeu, com dor e com o tempo, que o amor não se força, que conexão real não precisa de perseguição, que presença não se implora. Ela não tem pressa, porque sabe que não está perdendo nada, ela já tem a si mesma. E quem já se tem, nunca se perde. Você pode ter o rosto mais bonito, o corpo mais desejado, a conversa mais envolvente, mas se você não tem energia de escassez, ele sente. E é isso que, paradoxalmente, faz ele se aproximar, porque você não está ali tentando se vender, você está inteira, e isso coloca ele em dúvida. Ele se pergunta, será que eu sou o suficiente para ela? E essa questão o movimenta, porque pela primeira vez ele percebe que a decisão também é sua, que você tem poder de escolha, que ele não é o centro da equação. E quando o homem sente que precisa merecer, ele começa a correr. Mas esse poder só nasce quando você para de ter medo de perder, porque enquanto você estiver com pavor de que ele vá embora, você vai se dobrar, vai aceitar pouco, vai engolir silêncio, vai justificar a ausência, vai diminuir seus padrões para caber no bolso emocional dele. E aí ele entra no modo passivo, porque já sabe que você está ali, porque já decifrou, e o que já foi decifrado deixa de ser interessante. O freio por trás da perseguição é o medo de perder, e é apenas esse medo que faz eles tomarem ação, quando eles não sentem a menor possibilidade de te perder. Por que se esforçar? Por que sair do sofá? Por que dar seu melhor? Se eles não veem a menor chance de perder você, sinceramente, sem querer ser duro, por que correr atrás daquilo que já está na mão, daquilo que já está garantido? Quando você começar a dar peso aos rostos, mas não dar peso à sua presença, você estará dando automaticamente a âncora para que eles se segurem. Mas se você der peso a duas coisas, estará invertendo a lógica natural da vida. E você mesma sabe, quando usa sua própria inteligência, que é impossível ser flexível sobre algo que você já tem praticamente na mão. Começará, portanto, trocar o primeiro pelo segundo, sempre tentando apressar as coisas ou jogar com os recursos de última hora. Você não recupera esperando, você a recupera nunca mais precisando dela. Gostou dessa verdade crua? Se inscreva no canal agora mesmo para mais conteúdos que dizem o que ninguém tem coragem de falar. Aqui a gente para de romantizar migalhas e começa a viver com consciência e amor próprio de verdade. E aproveita, confere o link na descrição para acessar materiais exclusivos que vão acelerar a sua transformação.